Gente, meu bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que eu volto hoje ao Palácio do Buriti. Foram dias muito difíceis. Em primeiro lugar, eu quero dizer da alegria aqui para mim de ter o Sandro Avelar como nosso secretário de Segurança. O Sandro já havia sido convidado por mim tempos atrás para ser meu secretário. E eu estou feliz. Ele veio assumir o cargo num momento de dificuldade, está tocando com muita maestria a secretaria e vai continuar até o dia que ele quiser sendo meu secretário de Segurança. Muito obrigado, Sandro, pela amizade, pelo carinho. Isso para nós é muito importante. Pode confiar. É importante dizer que esse afastamento que nós tivemos ao longo desse período, ele foi necessário. Nós vivemos um momento de muita dificuldade. A invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto foram significativos para a história desse país. E eu tenho todo o respeito por todas as autoridades, por tudo que aconteceu. Eu recebi o meu afastamento pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes com todo o respeito, com toda a paciência. Passei esse período todo com toda a resiliência, sabendo do carinho que a população do Distrito Federal tem por mim, mas eu sabia também da importância de tudo que aconteceu. Então eu estou muito consciente de que nós precisamos virar a página na história da nossa cidade, a página na história do nosso país, e precisamos viver um tempo de paz. É hora de termos paz na nossa vida, cuidar da vida das pessoas, porque somente com paz nós vamos conseguir avançar nas pautas que são importantes para a sociedade. Fiquei esses 64 dias afastado, não me comuniquei com ninguém, não tive contato com ninguém do governo. Volto agora com o coração limpo, com a cabeça tranquila e com a convicção de que nós temos muito para fazer pelo Distrito Federal. Eu não posso deixar de agradecer a minha vice-governadora, Celina Leão. Ela assumiu esse governo num momento de muita dificuldade, tocou essa cidade com todo o carinho, com todo o amor e com toda a força. Não é à toa que o nome dela tem Leão. Celina fez um belíssimo trabalho e eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez. E eu volto agora com muita paz no coração e com muita vontade de realizar cada vez mais pelo Distrito Federal. Eu estou muito, muito, muito feliz. Eu acho que eu sou a única pessoa que conseguiu tomar posse 3 vezes no Palácio do Buriti. Tomei posse dia 1º de janeiro de 2019, tomei posse 1º de janeiro de 2023 e tomo posse novamente hoje. Vocês não sabem o que eu passei esses dias. Li muito, passei períodos difíceis, mas encontrei novamente o sentido de viver. Vivi com a minha família, com meus filhos, que coisa boa ter filhos. Vivi com os meus amigos, voltei para o meu escritório, fiquei lá junto com os meus colegas de escritório, vivendo o meu martírio esses dias, mas foram dias muito felizes. Fiquei afastado da vida social, procurei me isolar e entender o momento que eu estava vivendo. Um momento de grande resiliência, realmente. Eu acho que essa é a palavra que eu mais encontrei esses dias, foi resiliência. Paciência,
todos os dias olhando ali e vendo a vontade que era de estar aqui no Palácio do Buriti. Eu passei somente 2 vezes aqui na frente do Palácio do Buriti durante esses 64 dias. E eu olhava para aquela janela daquele gabinete ali, onde eu tanto fiz por essa cidade, e olhava com muito carinho e dizendo, eu vou voltar. Mas eu vou voltar junto do meu povo, junto das minhas pessoas, junto das lideranças dessa cidade, junto com os meus secretários, com os meus amigos. Eu estou simplesmente feliz. Eu não tenho mágoa no coração, eu não tenho rancor, eu não tenho raiva de ninguém. Eu estou feliz pelo que está acontecendo nesse momento de retorno. E vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar muito, muito mesmo. Eu tenho muita força de trabalho, eu tenho muita vontade de ver essa cidade cada dia que passa melhor, e eu tenho certeza que nós vamos construir cada vez mais uma Brasília melhor para todos nós. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer de forma muito especial à imprensa do Distrito Federal, os jornais, as televisões, as rádios, os blogs, todos aqueles que fazem a notícia no Distrito Federal, sempre me trataram com respeito, e eu acho que isso é o mais importante que nós temos hoje. Então, eu só tenho a agradecer a todos, realmente, do fundo do meu coração, e quero dizer a todos vocês, segura, porque eu vou trabalhar muito, eu vou botar essa cidade para rodar. Eu vou botar essa cidade para rodar, e eu vou fazer desse mandato, esses dias que se passaram aí, eu vou transformar eles cada vez mais. Quero agradecer também, ali nós estamos ao lado, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a cada uma e a cada um dos deputados distritais, durante todo esse período, e eu posso falar de todos os deputados foram muito parceiros. Eu cito, por exemplo, o Chico Vigilante, que é do partido de oposição, mas que sempre me tratou com todo respeito, me ligou várias vezes. Isso é a prova de que nós vivemos numa cidade que tem tudo para crescer, porque as pessoas aqui não têm inimigos, nós temos adversários, e esses adversários nós vamos vencer com o trabalho, e eu tenho certeza que é esse diálogo que nós vamos manter para o resto das nossas vidas. Então, eu quero deixar bem claro para todos vocês que eu volto hoje com o coração limpo, para dentro das minhas cidades, com as minhas lideranças, e eu quero deixar bem claro, tá ali minhas amigas aqui, ó, minhas queridas amigas, as lideranças dessa cidade, e eu vou visitar cada uma dessas cidades, vou a Ceilândia, vou ao Gama, todas as minhas cidades eu vou visitar, eu vou abraçar. Vocês não sabem o quanto eu fiquei com saudade esses dias. Eu recebi as mensagens todos os dias, milhares de mensagens desse povo maravilhoso do Distrito Federal, e eu ficava ali. Teve momentos em que as pessoas queriam ir para a rua pedir a minha volta, e eu pedi, realmente, vamos aguardar o poder judiciário do nosso país, que na hora certa nós vamos estar de volta. Pedi e agradeci. E eu quero agradecer do fundo do meu coração as lideranças dessa cidade, que são muito amadas. Essa cidade é feita de pessoas boas, de lideranças políticas, cada um dentro das suas cidades, e eu quero dizer do meu coração que eu amo todos vocês. Então, eu estou aqui, e agora eu quero dizer o seguinte, Lúcio, eu não sei se tem o pessoal da imprensa aí. Tem o pessoal da imprensa, eu estou aqui para responder as perguntas que foram feitas. Se quiser abrir aqui para o pessoal da imprensa, fiquem à vontade. Governador, Ian aqui da Agência Brasília, queria que você falasse mais dessa coisa do coração limpo, e se já quiser fazer algum anúncio aqui para toda a população do DF, fica à vontade de fazer os anúncios também. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, nós temos muitas obras na cidade, obras que
por conta do período de chuva, por conta das dificuldades, tiveram um determinado atraso. E eu vou voltar agora cobrando muito forte essa questão das obras, para que a gente faça a entrega dessas obras. Mas nós temos hoje, por exemplo, já está pedido para publicar no Diário Extra, o Hospital do Recanto das Emas. Nós vamos lançar hoje a obra do primeiro hospital da cidade, que precisa ser construído. É uma promessa nossa de campanha. Combinei com o Fernando Leite e nós vamos lançar hoje a obra do Hospital do Recanto das Emas. Mês que vem teremos o lançamento da obra do Hospital do Guará e depois a obra do Hospital de São Sebastião. Nós precisamos retomar com muita força essa questão da saúde no Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de ver esses dias, assistir os telejornais, o sofrimento das pessoas. Nós temos que agradecer a força da doutora Lucilene, nossa secretária de Saúde, está fazendo um belíssimo trabalho. A nossa vice-governadora contratou mais de 1.000 servidores na saúde ao longo desse período que eu tive afastado. Nós vamos reforçar essa questão da saúde no Distrito Federal e nós vamos voltar com muita força, fazendo grandes entregas. Então, eu estou aqui hoje afirmando para vocês que, num período muito curto, nós vamos ter um trabalho muito forte nessa questão da saúde no Distrito Federal. Bom dia, governador José Aldo, Tudo OK Notícias. Bom dia, governador José Aldo, Tudo OK Notícias. Governador, no aspas sua, o senhor colocou que não tem mágoas do Supremo Tribunal Federal por parte do Alexandre de Moraes. Hoje o senhor é recebido na sua casa com o seu povo. Como é que é esse sentimento? Como é que é essa volta? Como é que o senhor está esse coração neste momento? O senhor acabou de falar que se uniu muito à família. Como é que foi a família nesse processo do seu afastamento temporário? Em primeiro lugar, nós temos que marcar o 8 de janeiro como uma data muito significativa para a história do Brasil. O que foi feito nessa cidade, invadindo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, foi muito grave. Então, quando eu recebi a notícia de que estava sendo afastado do governo do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento eu me espantei, porque sempre fui um democrata, fui presidente de Ordem dos Advogados, fui diretor do Conselho Federal, sempre vivi pela democracia, abandonei meu escritório de advocacia para vir para a vida pública. Então, ali eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo era o que era necessário ser feito pela defesa da democracia. E nós temos que ter a consciência de que o que tem mais de importante na nossa vida são as liberdades democráticas. Então, eu não carrego mágoa nenhuma, eu tenho certeza, e tive sempre a certeza, de que esse momento iria chegar, um momento em que as coisas iriam se clarear, as águas turvas daquele momento do 8 de janeiro iriam se dissipar e a verdade iria aparecer. Eu fiquei triste porque, quando eu deixei a minha vida profissional, deixei o meu escritório de advocacia, deixei, de certa forma, a minha família para estar junto do meu povo, do povo do Distrito Federal, eu sempre tive a consciência de que estava fazendo o correto. Então, fiquei triste naquele momento, mas eu soube enfrentar esses dias com muita resiliência, com muita paciência, e eu quero dizer a todos vocês que eu não carrego mágoa nenhuma no meu coração. E quero dizer mais uma coisa: eu confio na justiça do nosso país, eu confio no nosso Poder Judiciário, eu confio nos homens de bem, nos juízes que nós temos, e eu tenho certeza que esse momento que eu vivi, ele só fez me engrandecer. E é exatamente isso que eu quero para o resto da minha vida, continuar grande vivendo para a minha cidade. Governador, aqui, Caio Barbieri aqui. A minha vice-governadora chegou aqui, a Celina, maravilhosa. Governador, Caio Barbieri aqui, Portal GPS Brasília. Cadê você, Caio? Aqui, ó. Ah, fica aí. Governador, a vice-governadora, então, governadora interina, tomou algumas atitudes
como o fim do teletrabalho, como a demissão da presidente do IGES, Mariela, enfim, outras várias, o encaminhamento do reajuste das forças de segurança para apreciação do Palácio do Planalto. Essas medidas vão ser mantidas? O senhor vai revogar alguma delas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiquei esses 64 dias afastado e eu não tive... A última vez que eu tinha visto Celina, eu tinha encontrado com Celina, foi exatamente no dia 9, quando eu fui afastado. Então, ela governou essa cidade com a consciência de que ela estava fazendo o melhor pelo Distrito Federal. O encaminhamento do reajuste das forças de segurança era um encaminhamento que nós já havíamos feito no governo passado. Ela simplesmente confirmou esse encaminhamento. As forças de segurança do Distrito Federal têm que ter esse reajuste. Aliás, deveria ter um reajuste muito maior. As forças de segurança do Distrito Federal são dignas desse reajuste e elas são dignas do que fazem pela nossa cidade. A demissão da presidente do IGES, uma pessoa que eu gosto muito, que eu quero aqui deixar bem claro, a Mariela era uma pessoa do meu convívio pessoal, minha colega de infância, mas precisava dar uma sacudida lá, e a Celina deu essa sacudida e colocou à frente do IGES uma pessoa de altíssima capacidade, que é o doutor Juraci, um médico formado, com doutorado em administração hospitalar, que vai ajudar muito no avanço. E as medidas que foram tomadas, eu acompanhei à distância pelos sites, pelas notícias que vocês publicam, nada contrariou aquilo que vem dentro da minha orientação. Eu e Celina somos parceiros, somos amigos, e eu fiquei muito satisfeito de ver uma mulher com a força que Celina tem administrando o Distrito Federal. Então, eu estou muito tranquilo. Algumas coisas eu teria feito diferente, mas se não fosse para ser diferente, não seríamos dois, seríamos só um. Então, eu estou muito feliz com o que aconteceu ao longo desse período e eu tenho certeza que o que ela fez foi para o melhor para o Distrito Federal. Então, eu estou muito tranquilo com isso, Caio. Muito obrigado. Fique à vontade. Tudo bom, governador? Lédio Soares, a voz do povo do DF. Governador, você esteve afastado esses dias. Como é que você avalia o seu governo com a nossa vice-governadora e todo o seu secretariado, governador? Olha, eu tenho muito orgulho, e eu escutei muitas vezes da minha esposa, da Maiara, que me deu muita força esses dias que eu fiquei afastado, ela dizia assim, ainda bem que foi a Celina, porque se fosse outro, talvez não fosse dessa maneira. E se fosse um homem, talvez tivesse me traído. Então, eu ouvi isso muito da Maiara, ouvi com muita tranquilidade, não tive medo nenhum durante esse período. A Celina foi uma grande companheira, fez o melhor pelo Distrito Federal. E eu quero dizer o seguinte, Celina tem um grande potencial e já mostrou isso ao longo desses 60 e poucos dias aí. Tem uma história política no Distrito Federal, foi 2 vezes deputada distrital, foi deputada federal, hoje vice-governadora, assumiu o governo durante esse período, e eu tenho certeza que nós temos ainda muito que nos orgulhar da nossa vice-governadora do Distrito Federal. Estou feliz. Bom dia. Bom dia, governador, vice-governador, Isadora Teixeira do Metrópolis. Seja bem-vindo de volta. Governador, as investigações até o momento, inclusive o relatório da intervenção, apontam para um erro da Polícia Militar. Na Secretaria de Segurança Pública, o senhor já informou que vai manter o secretário, mas eu gostaria de saber se o senhor vai manter o atual comandante da corporação, que era subcomandante no dia das invasões, e se pretende fazer outras mudanças na Polícia Militar do DF. Obrigada. Olha, primeiro, Isadora, eu quero agradecer a vocês do Metrópolis, que têm feito um belíssimo trabalho, sempre fazem. Eu quero, na sua pessoa, agradecer a Lilian Tarran, que é uma companheira que eu adoro demais da conta. E eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu no 8 de janeiro, na minha visão, foi um apagão geral. É você querer culpar alguém por aquele momento. Por exemplo, eu recebi mensagens do secretário de Segurança que estava no cargo, Fernando, dizendo que as coisas estavam extremamente tranquilas, transmitindo uma mensagem de tranquilidade. A Polícia Militar estava lá a postos. Eu acho que houve um apagão geral. No Supremo Tribunal Federal, talvez não, porque lá eles tinham poucos seguranças. Mas o Palácio do Planalto, que tem um batalhão à sua disposição, houve um relaxamento total.
A Força Nacional também não atuou. Nós tivemos um apagão geral na segurança do Distrito Federal. Eu, desde que assumi o governo do Distrito Federal em 2019, eu tenho uma política, e o Sandro vai viver isso comigo, de empoderar o secretário de Segurança. Então, eu confio no meu secretário de Segurança e a questão da troca do comandante vai depender dele. Se o comandante da Polícia Militar estiver atendendo aos comandos do secretário de Segurança, se o diretor da Polícia Civil estiver dirigido ao secretário de Segurança e nós conseguimos manter a paz na nossa cidade, eles vão continuar. Mas isso vai depender exatamente do Sandro Avelar. Ele é quem manda na segurança do Distrito Federal, ele é quem vai continuar mandando. Não foi colocado por mim porque eu estava fora do cargo, mas já havia convidado em tempos antes o Sandro Avelar para ser meu secretário de Segurança, e eu confio integralmente no meu secretário de Segurança, e ele é quem vai dizer quem vai estar à frente da comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, no que diz respeito ao 8 de janeiro, nós vamos ter que aguardar o término das investigações. Eu quero dizer a todos vocês que eu estou aqui hoje por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele me afastou, ele me retornou ao cargo. O inquérito ainda não acabou. Eu tenho que aguardar o fim das investigações totais. Em relação a mim, todas as medidas foram cumpridas. Eu quero dizer que eu sofri muito com o afastamento. Eu tive busca e apreensão na minha casa, no meu escritório, no gabinete do Palácio do Buriti. Eu fui voluntariamente prestar meu depoimento na Polícia Federal. Fui o primeiro a prestar depoimento nesse inquérito. Me apresentei à Polícia Federal e prestei meu depoimento. Depois das buscas e apreensões, eu não estava aqui em Brasília, eu fiz questão de entregar os meus telefones celulares, porque eu tenho consciência de que eu não devo nada à justiça. Mas, mesmo assim, eu respeitei a justiça do meu país e eu tenho certeza que, ao final desse inquérito, se houverem culpados, eles serão punidos. Bom dia, governador. Aqui Pedro Nogueira, da CNN Brasil. Governador, o Brasil ainda está tentando entender o que levou a esse apagão na segurança do Distrito Federal. Há iniciativas no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal está muito mobilizada, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem uma CPI em andamento. Então, a minha pergunta do senhor é, primeiro, que leitura que o senhor faz dessas condições, o que aconteceu que levou a um apagão tão grave, e como é que o senhor vai se relacionar com essas várias frentes de investigação, não só para entender o que aconteceu, mas também para não permitir que algo semelhante volte a ter espaço? Em primeiro lugar, aqui no Distrito Federal, é bom que a gente relembre que não foi a primeira vez que aconteceu isso aqui. Eu, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vi os movimentos de 2013, na época dos Black Blocs, aquela turma toda, que entraram no Congresso, que quebraram, que fizeram aquilo tudo. Então, essa não foi a primeira vez que aconteceu isso no Distrito Federal. Em 2017, nós tivemos a invasão, tivemos ali a quebra do Itamaraty, tivemos queima de muitas coisas no Distrito Federal, então não foi nem a primeira. Eu espero que seja a última vez que isso tenha acontecido na nossa cidade. Agora, o que acontece? Brasília é um palco de manifestações. É um palco de manifestações. E nós vivemos um período que não deveria existir, de muito acirramento político, de muitas diferenças políticas que saem do campo da política e vão para o campo da força, infelizmente. Então, o que acontece? Nós temos que reforçar, assim como a governadora Celina fez, reforçando o batalhão da Esplanada, reforçando as nossas forças de segurança. Nós temos que dar segurança para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Agora, nós temos que entender onde nós vivemos. Brasília é o palco de todas as manifestações e nós temos que aprender a conviver com isso. E quando eu disse durante a campanha, quando várias vezes os jornalistas me perguntaram como seria o meu convívio com o governo do PT, uma vez que eu votei no Bolsonaro. E eu sempre disse o seguinte, eu vou conviver com qualquer presidente da República porque tenho amor pela minha cidade. Então, eu estou aqui para apoiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos conviver dentro da maior harmonia. Tenho grandes amigos dentro do governo Lula.
Tenho vários que foram governadores comigo, como é o caso do Flávio Dino, do Camilo Santana, do Wellington Dias, do Rui Costa. Eu tenho diversos amigos. Então, nós vamos conviver aqui dentro da melhor pacificidade possível e eu tenho certeza que nós vamos transformar essa cidade num palco que, dentro de pouco tempo, nós vamos conseguir restabelecer a confiança no Distrito Federal. Bom dia, governador, vice-governador. Estou aqui no chão, não tem espaço. Hoje está concorrido. Estou aqui, estou aqui. Está aqui. Hoje está concorrido. Que bom, Rita. Bom dia a todos. Eu quero aproveitar que a oportunidade, até porque está concorrido, eu vou fazer logo minhas 3 perguntas. Tá, Lúcia? Curtas. Gravando aí. Vamos lá. Primeiro, o senhor já falou que vai respeitar essa decisão da saída da Mariela, do IGES, e deve indicar, então, o nome do doutor Juracy à Câmara Legislativa. Mas só para deixar bem claro que o Juracy é outro piauiense, tá? Ele é nascido lá em Correntes, ele no Piauí. também é seu amigo de infância, como a doutora Mariela? Ele é mais novo do que eu, mas ele estudou bem mais do que eu. Tá cheio de piauiense de Correntes. Graças a Deus. Mas vamos lá. Mas voltando, falando a respeito do IGES. Hoje existe uma crise, nós temos mostrado mortes, pessoas que voltaram e tiveram mortes nas últimas semanas. O que o senhor pretende fazer de medida imediata? Porque até vir um novo presidente do IGES demora um tempo, porque tem toda uma questão burocrática. A minha segunda pergunta, que ficou no ar, é essa questão de que alguns amigos, assessores, disseram para o senhor não manter a indicação do Anderson Torres como secretário de Segurança, uma vez que ele vinha do governo Bolsonaro e assumia um presidente do PT. Então, por que o senhor bateu o pé e fez questão de mantê-lo, inclusive isso que deixou, talvez tenha até contribuído para o senhor ter sido afastado do cargo? E, em terceiro, o senhor disse que apoia o presidente Lula. Mas, depois do que aconteceu, o senhor já conversou com ele? O senhor acha que isso talvez tenha minado, atrapalhado, arranhado de alguma forma essa relação depois de 8 de janeiro? Obrigada. Bom, primeiro, em relação ao IGES, eu quero dizer que nós vivemos aqui no Distrito Federal já de alguns anos uma crise na saúde. Então, a culpa não é só do IGES, a culpa não foi da Mariela só. Nós temos um problema seríssimo de saúde no Distrito Federal que precisa ser resolvido. Nós fizemos já no início desse ano, já vinha sendo gestado anteriormente, e foi assinado pela nossa vice-governadora Celina Leão, a contratação de quase 1.000 servidores na área da saúde, 1.300 servidores na área da saúde, tentando reforçar esse atendimento na área da saúde. O IGES, para que vocês lembrem bem, na campanha de 2018, eu era contrário ao IGES, acho que ele hoje é mais do que necessário, até porque nós não conseguiríamos contratar a quantidade de servidores que tem no IGES. Nós avançamos muito na saúde durante o governo passado, construímos diversas UPAs no Distrito Federal, melhoramos o atendimento, mas nós precisamos avançar muito na saúde da nossa cidade. Tem que ser avançado muito. Esse programa que a Celina incentivou agora durante esse período, da contratação de cirurgias eletivas junto aos hospitais privados, é um programa que se iniciou ainda no ano passado. Nós contratamos várias cirurgias, foram mais de 3.000 cirurgias que foram realizadas. E eu tive, Rita, o prazer de encontrar esses dias com a minha amiga Estefânia Viveiros. Ela foi fazer uma cirurgia do siso e ela teve que se internar. E lá no hospital estava cheio de gente e a mãe dela saiu e perguntou o que estava acontecendo no hospital privado do Distrito Federal e ali todos falando que eram as cirurgias que estavam acontecendo. Então, nós vamos avançar muito nessa área da saúde. No que diz respeito ao Anderson Torres, eu quero dizer o seguinte: o Anderson foi meu secretário de Segurança de 2019 a 2021, uma pessoa que goza da minha confiança, gozava da minha confiança, tinha intimidade com ele, posso dizer isso de forma muito categórica, pessoa que, enquanto foi ministro da Justiça, sempre me atendeu, ajudou o Distrito Federal nas diversas demandas, e quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição por uma diferença de 2,5 milhões de votos, eu entendi que seria uma boa pessoa para voltar para o governo do Distrito Federal, até porque ele não queria voltar para a Polícia Federal. E eu digo, está aí um grande secretário. Agora, o que aconteceu no 8 de janeiro é uma coisa imprevisível. Até o dia 6 de janeiro, quem acompanhou aqueles atos, a gente não tinha nenhuma perspectiva de que iria acontecer aquilo no 8 de janeiro. Os ônibus começaram a chegar no Distrito Federal no dia 6 e no dia 7, e nós tivemos aquele problema todo, mas não foi, na minha visão, não foi culpa do Anderson. Talvez, se ele tivesse sido alertado antes,
Veja só o que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Nós tivemos a posse do presidente Lula, que transcorreu dentro da maior passividade possível, já num período de transição do Júlio para o Anderson, e nós não tivemos nenhuma espécie de problema. Então, eu acredito que o 8 de janeiro ele tem que ser lembrado, sim, mas não só por culpa do Anderson. Eu acho que foi um conjunto que aconteceu. Nós tivemos falha da Polícia Militar do Distrito Federal, nós tivemos falha do Batalhão do Exército, que defendia o Palácio do Planalto, nós tivemos diversas falhas em conjunto. E eu tenho certeza que isso, a investigação vai poder e vai apurar tudo que nós temos. A terceira pergunta eu não estou lembrado. Não, eu nunca tive contato com o presidente Lula. Eu tenho contato mais com os assessores dele mais direto, com alguns ministros, conversei com vários deles ao longo desse período, mas eu tenho certeza que, em relação ao presidente Lula, nós vamos ter uma belíssima administração e vamos ter o apoio do governo federal para fazer o Distrito Federal crescer cada vez mais. Governador, aqui atrás do Pedro, Álvaro Couto, do SBT, aqui atrás do Pedro, que não dá para levantar para não atrapalhar o trabalho dos nossos colegas cinegrafistas. Bom dia para o senhor aqui, bom dia, vice-governadora, tudo bem? Tudo Álvaro bem. Couto, do SBT. O Pedro citou as repercussões jurídicas do 8 de janeiro, mas e quanto às repercussões políticas, como, por exemplo, a destituição do Fundo Constitucional e até a criação de uma Guarda Nacional? Como o senhor pretende se portar diante desses temas? Olha, eu acho que isso aí são movimentos que acontecem diante da turbulência. Então, houve aquele movimento inicial ali de criação de uma Guarda Nacional para proteger a esplanada. Nada disso vai resolver. Vejam vocês que no dia do 8 de janeiro, nós tínhamos aproximadamente 500 policiais militares nas ruas do Distrito Federal que não conseguiram conter. Quando foi no momento da retirada, nós chegamos a ter 2.500 policiais militares. Nós temos que confiar na Polícia Militar do Distrito Federal, nós temos que nos preparar cada vez mais. Essa questão do Fundo Constitucional, quem conhece o Distrito Federal e sabe da realidade do Distrito Federal, sabe que nós não temos condições de sobreviver de maneira alguma sem o Fundo Constitucional do Distrito Federal. E tanto eu sei, quanto todos os ministros do governo Lula, como o próprio presidente Lula sabe disso, que o Distrito Federal é dependente desse Fundo Constitucional. Nós temos aqui, eu sempre digo isso e não digo de hoje, que esse Fundo Constitucional é um aluguel que a República paga para abrigar a capital da República aqui no Distrito Federal. Nós temos aqui todas as embaixadas, nós temos o Congresso Nacional, nós temos todos os deputados e senadores que circulam aqui, nós temos aqui o Palácio do Planalto, nós temos o Palácio da Alvorada, nós temos toda uma estrutura que vive em torno dessa capital da República. Se não fosse o Distrito Federal, seria outro lugar. Então, esse Fundo Constitucional ele é mais do que necessário. E eu tenho tranquilidade e vou debater com os atores políticos dentro da forma necessária para que a gente mantenha o Fundo Constitucional e mantenha as forças de segurança da maneira como estão e na gerência do Sandro Avelar. Governador, Jovem Pan News, o senhor já tinha uma orientação, uma recomendação de não indicar o ex-secretário Anderson Torres. Ainda assim, o senhor indicou ele, o senhor disse que era de confiança. Diante disso, o senhor se sentiu enganado em algum relatório que não foi apresentado? O senhor se sentiu enganado com esse levantamento, com esse planejamento de uma segurança? É isso. Olha, eu tive a oportunidade de ver, não antes, mas eu vi posteriormente o planejamento que foi feito. É um plano que eles têm lá de segurança pública. E eu sou muito de confiar, e principalmente em áreas que eu não tenho a inteligência, como é o caso da segurança pública. Isso é coisa para ser feita por técnicos. O plano estava extremamente bem montado. Eu li, tive a oportunidade de ler. O que aconteceu naquele 8 de janeiro realmente foi algo atípico na história do Distrito Federal. Então, na minha visão, a culpa pode até ser que o inquérito lá no final diga o contrário. Não foi só do Anderson. Eu acho que nós tivemos aqui no Distrito Federal um apagão geral. Aquilo que nós vimos, e eu estava assistindo, vejam vocês que no 8 de janeiro eu levantei cedo, recebi informes do meu secretário de Segurança que estava à época, o Fernando,
recebi informes por volta da 1h23, depois que eu saí da igreja, e tudo dizia respeito a uma manifestação pacífica. E o que aconteceu naquele dia foi realmente um grande apagão. Então, eu, se tivesse que dizer, eu confiei no Anderson. Ele não tinha a visão de que aquele 8 de janeiro podia acontecer, até porque nós vimos depois de uma posse que foi extremamente tranquila. Então, eu não me senti traído de maneira nenhuma. O que eu entendo é que houve um grande apagão na nossa cidade, naquela parte da segurança. Não é que eu tinha orientação para não indicar o Anderson. Eu ouvi alguns conselhos para não indicar, até porque eu sempre mantive aquela máxima de ter um bom relacionamento com o Palácio do Planalto e o Lula tinha sido eleito. Mas o Anderson era uma pessoa de minha inteira confiança e eu confiei que realmente as coisas iriam acontecer e iam transcorrer na maior tranquilidade. Governador José Fernando Vilela, Expressão Brasiliense. Governador, nos bastidores, muito se falou durante o seu afastamento de que o senhor estava há 8 dias, que estava reassumindo, né, a sua reeleição, e o senhor estava a caminho de refazer a sua recomposição política dentro do GDF. Agora, com seu retorno, e diante das manifestações que o senhor afastado viu, de quem realmente está do seu lado, o senhor pensa em fazer essa recomposição? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a Celina assumiu o governo do Distrito Federal no dia 9 de janeiro, e ela encontrou um secretariado bastante preparado. É tanto que ela fez pouquíssimas mudanças. Eu acho que nós temos um grupo aqui no Distrito Federal, nós temos um grupo político muito forte aqui nessa cidade, coisa que não se via há muito tempo. Então, eu confio nos meus secretários, eu confio nos meus presidentes de empresa, confio nos administradores da cidade, e as mudanças são naturais. No período de 2019 a 2022, várias mudanças foram feitas no governo. Eu acho que essas coisas são naturais e elas ocorrem a todo momento. Como aconteceu, por exemplo, agora, a Celina teve que mudar a presidente do IGES. Não por incompetência, mas porque o momento exigia que fosse trocado. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, confio nos meus secretários, todos eles. Acho que nós temos que imprimir cada vez mais força. Eu acho que, eu não posso dizer que eu perdi, mas eu fiquei afastado do governo durante esse período e eu tive a oportunidade de refletir muito sobre as coisas da minha cidade. E eu vou imprimir muita força nesse governo, apoiado pela minha vice-governadora, pelos meus secretários, pelos presidentes de empresa e pelos administradores regionais. Nós temos muito o que fazer para o Distrito Federal. Não que não vai existir mudanças. Essas mudanças elas vão ocorrer, elas são naturais e elas vão continuar ocorrendo durante todo o governo até o final do mandato. Bora terminar? Aqui, governador. Eu adoro falar. Governador, Caetano Tonedo, do Valor Econômico. Eu queria perguntar para o senhor, mais ou menos um mês após os atos do dia 8, foram divulgadas as trocas de mensagens do senhor com o ministro Flávio Dino e também com a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Como é que o senhor classifica a sua atitude nessa troca de mensagens? O senhor acha que houve, por parte do senhor e da Secretaria de Segurança, vocês subestimaram de alguma forma o que estava para acontecer, porque depois de um tempo o senhor já responde que colocou todas as forças de segurança na rua, mas antes você disse que o clima está tranquilo. Como é que o senhor classifica já no primeiro depoimento que eu prestei à Polícia Federal, e eu fui o primeiro aí a Polícia Federal depor antes de qualquer uma das pessoas, eu fui espontaneamente depor, e é uma coisa que eu tenho muita satisfação disso, porque tudo que eu falei no meu depoimento foi confirmado pelos outros depoimentos de todas as outras autoridades que deporam depois de mim, todos os comandantes, todos os coronéis, todas as pessoas que estavam ali envolvidas. Eu havia recebido mensagem da ministra Rosa Weber, respondi a mensagem 2 minutos depois. Eu recebi mensagem de um grande companheiro, um grande amigo que eu tenho, que é o Rodrigo Pacheco, também tratando dessas dificuldades. Mas como eu trato com o Sandro Avelar, que está aqui como meu secretário de Segurança, eu sou de empoderar as pessoas.
Então, naquele momento, a pessoa com quem eu tinha contato, eu não liguei nenhuma vez para o comandante Fábio, eu não liguei nenhuma vez para o delegado da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, eu sempre tratei com o secretário de Segurança que estava em exercício, que era o delegado Fábio, o delegado Fernando. E as mensagens que ele me passava, em todo momento, eram de que as coisas estavam tranquilas. E eu transmiti essas mensagens da mesma forma às pessoas que me contataram. A Rosa Weber, nossa ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Rodrigo Pacheco, ao Flávio Dino, eu fiz questão de repassar as mensagens. Do jeito que eu recebi a mensagem do delegado Fernando, eu encaminhava diretamente para o Flávio Dino. Então, eu acho que ali eu tomei a decisão. Imagine você, se coloque na minha posição. Você recebe um informe do seu secretário de Segurança em exercício dizendo que está tudo tranquilo. O que eu ia fazer? Eu mandava prender as pessoas, deixar as que não entraram. Eu não tinha outra posição. Eu não tinha o que fazer a não ser acompanhar e acreditar naquilo que estava acontecendo. Por mais que eu duvidasse. Por mais que eu duvidasse, porque eu quero deixar bem claro para vocês, por 2 vezes, pelo menos, nós tentamos tirar os manifestantes da porta do QG do Exército. E nas 2 vezes nós fomos impedidos pelo comando do Exército do Distrito, aqui no Distrito Federal. Nós sabíamos que aquilo ali era um barril de pólvora, como aconteceu no 12 de dezembro, quando houve a prisão daquele índio, que queimaram ônibus, que fizeram o que fizeram aqui no Distrito Federal. Nós sabíamos que aquilo ali era um barril de pólvora. Mas a informação que eu tinha no momento do 8 de janeiro e nos 2 dias anteriores é de que as coisas estavam pacíficas. Eu não tinha como tomar outra postura a não ser dessa maneira. Então, eu quero dizer o seguinte, olhando hoje para trás, é fácil a gente avaliar. Eu podia ter feito diferente. Você foi alertado pela ministra Rosa Weber, você foi alertado pelo Rodrigo Pacheco, você foi alertado pelo ministro Flávio Dino, mas se você tem a confiança que eu tenho no meu secretário, e ele diz para mim que está tudo tranquilo, eu não tinha outra postura a tomar, a não ser essa. Então, eu fiz aquilo que estava dentro da minha competência, diante das informações que eu tinha. Oi, me ouve? Pronto, agora eu te ouço. Governador, Mariana Machado, da Rádio CBN, nós estamos ao vivo no CBN Brasília. Bom, a CPI, que acontece na Câmara Legislativa, já disse que não deve chamá-lo para prestar depoimento ou nada do tipo. Ainda assim, o senhor pretende fazer, como fez a Polícia Federal, e ir voluntariamente à comissão para responder as perguntas dos parlamentares? Olha, eu não tenho problema nenhum em responder perguntas para ninguém. Eu estive na Polícia Federal voluntariamente. Ontem, quando saiu a decisão do meu retorno, eu estava depondo no inquérito civil público que foi aberto contra mim no Ministério Público Federal. Eu não devo nada às autoridades. Se a CPI do Distrito Federal entender que é necessário tomar meus esclarecimentos, nós vamos acordar, junto com o presidente Chico Vigilante, uma maneira, seja aqui no meu gabinete, seja em outro local. Eu acho que nós não podemos transformar isso num palco. Eu acho que o que aconteceu no 8 de janeiro ele é para ser lembrado com muita tristeza por toda a população brasileira, mas eu não tenho problema nenhum em relação aos meus atos. Eu tenho a consciência tranquila desde o primeiro momento. Veja só você que no dia da busca e apreensão que teve na minha casa, eu estava na minha fazenda lá no interior do Piauí e a primeira coisa quando eu fiz, quando cheguei na segunda-feira, foi entregar meus 2 celulares para que fossem periciados pela polícia. Então eu não tenho nada a esconder, eu estou muito tranquilo em relação a isso e eu acho que a CPI ela tem um grande papel. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem um papel de esclarecer tudo o que aconteceu. Até porque eu tenho repetido isso aqui, já falei várias vezes, que eu entendo que houve um grande apagão na segurança do Distrito Federal naquela data. E esse apagão certamente não foi de graça. Alguma coisa aconteceu para que esse apagão ocorresse. E houve um apagão da Polícia Militar do Distrito Federal, não digo de todos, mas houve esse apagão. Houve apagão no Palácio do Planalto, que o Exército não estava lá presente, e nós sabemos que tem um batalhão só para defender o Palácio do Planalto, e houve apagão em várias áreas da segurança do Distrito Federal. A Força Nacional estava lá parada, e eu não vi ninguém da Força Nacional fazendo nada para defender
os órgãos ali, os palácios que estavam sendo invadidos. Então, eu acho que a CPI tem um grande papel a realizar, até para passar tudo isso a limpo. E, olha, o que eu mais quero, e eu fiquei esses dias todos recolhido, é que essas coisas sejam passadas a limpo realmente. Porque eu acho que só dessa maneira nós vamos conseguir viver e vamos conseguir seguir a nossa vida aqui no Distrito Federal. Gente, obrigada. A gente encerra aqui a coletiva. Obrigada, governador. Obrigada. Obrigada. Governador, eu sei que já acabou a coletiva e o senhor está fazendo uma gentileza para responder, mas foram 66 dias sem falar com a imprensa. O senhor não respondia mal a gente, não dizia nem como estava, não é verdade? Eu me impus esse silêncio, Rita, em respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é só porque eu sei que o senhor está muito feliz, é só para concluir e é um momento até da gente tirar dúvidas. O senhor já falou aqui, isso é importante, a respeito do Anderson Torres, que ele gozava da sua confiança e não mais. Mas o senhor não se sente traído. O que o senhor achou quando encontraram na casa dele a minuta do golpe? Olha, eu não consigo explicar isso. Eu acho que quem tem que explicar é ele, de onde veio aquele documento. Eu acho o documento tem um significado muito importante, porque alguém pensou em dar um golpe no Brasil. Então, eu acho que isso compete à investigação, compete a ele, Anderson Torres, responder. Eu acho que é um documento grave, bem independente de não ter assinatura, é um documento que ele revela que, em algum momento, alguém pensou em dar um golpe no Brasil. E esse golpe, para mim, não é democrático. Eu acredito nas urnas. Como eu sempre disse a vocês, eu larguei minha vida profissional, eu fui presidente da OAB, eu fui diretor do Conselho Federal, eu larguei minha vida privada para vir para a vida pública e eu não acredito em nada fora da democracia. Aquele documento revela que existia na cabeça de alguém, eu não sei de quem, a intenção de dar um golpe no Brasil. Eu acho que isso compete ao Anderson responder, às pessoas que produziram aquele documento, e aí eu acho que está a cargo do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal. Obrigada, gente.